palavra do Senhor. Jeremias 29, capítulo 29, verso 13. Olha o que diz as Escrituras. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. 14. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Deixa eu repetir o verso 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Pai. Vamos falar com Deus. Vamos mais uma vez, irmãos, nos derramar na presença do Senhor, nos entregarmos a Ele, corpo, alma e espírito. Senhor, é no nome de Jesus. Agora também nos colocamos aqui, Senhor, nesta noite tão gloriosa, tão tremenda e poderosa, pois estamos reunidos, Pai, para te invocar, para te buscar, para nos derramar diante do Senhor todo o nosso ser, todo o nosso coração. Pai, eis aqui a tua igreja, o teu povo, homens, mulheres e crianças. Aqui estamos, Pai, reunidos na tua presença. Sim, Deus, e suplicamos ao teu favor neste lugar. Pai, nos conduza às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Sim, Senhor, nos conduza à tua casa, à tua presença, às tuas moradas eternas. Fala conosco, Senhor, através do teu Santíssimo Espírito Santo, a qual está no meio da igreja, sobre o teu povo, para conduzir, para que a tua igreja venha frutificar, dando frutos dignos de arrependimento. Sim, Espírito Santo, tu tens liberdade a operar aqui, tu tens liberdade para agir no nosso meio, tu tens liberdade para agir na nossa casa, na nossa família. Toma, Senhor, o teu povo nesta noite e fala com cada filho, com cada alma, com cada pessoa presente. Revela a tua vontade e o teu querer, Pai. É o que nós te pedimos. Precioso nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eles assim como muito lugar. Você crê que o Senhor tem uma palavra no meu coração? Amém, irmãos? Olha esse texto aqui. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Esse mesmo profeta, capítulo 33, verso 3, está escrito o seguinte: clama, eu responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas, que não sabes ou que não me conheces. Minha pergunta é: hoje à noite nós buscamos o Espírito Santo, ser cheio, ser revestido com o Espírito Santo nesta noite. E a pergunta é: porque às vezes é tão difícil? Porque às vezes, quando eu li esta palavra aqui, não sei se você compreendeu a leitura, mas aqui Deus estava no seguinte: eu só vou revelar a vocês quando vocês buscarem de todo o coração. Eu me revelarei a vocês. Então nós entendemos que Deus aqui, Ele está escondido, Ele está oculto.
somente aqueles de todo o coração que buscar a Ele vai conhecer, que Ele vai se revelar a esta pessoa. Então o caminho, irmãos, não é fácil. O caminho, ele é difícil. Buscar a Deus não é fácil, é difícil. As coisas são complicadas, mas não são impossíveis. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se revelar a nós. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os que permanecem. Poucos são aqueles que vão ficar até o final, permanecendo em Deus. Você vai notar que Jesus, quando Ele ministrava, Ele pregava muito em parábolas, para que as pessoas ouvissem e ao mesmo tempo não entendessem o que Ele falava. Ele pregava muito em parábolas, mas aos discípulos Ele revelava o sentido daquela parábola. As pessoas íntimas de Jesus, as que estavam perto, próximo dele, que andavam com ele, Jesus revelava para essas pessoas o significado daquelas parábolas. E minha pergunta é: por que Deus não se manifesta de uma vez? Por que Deus não vem, toca nas pessoas, todo mundo de uma vez? Por que Deus não vem e se revela de uma vez às pessoas? Por que Deus não vem, cura todo mundo, liberta todo mundo? Por que Deus não vem, meu irmão, minha irmã, e age de uma forma poderosa na maioria das vezes? Por que temos que buscar? E por que muitas coisas estão ocultas? Tem coisas que nós não sabemos ainda. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou moço, eu faço as coisas de homem. Agora nós vemos como um espelho, meio embaraçado, não é real imagem, mas um dia veremos face a face como Ele é. O apóstolo Paulo. Então há muitas coisas que ainda eu e você não sabemos, não conhecemos. Tem muitas coisas que precisam ser reveladas a mim e a você. Eu sei que a revelação é Cristo, Filho de Deus. E nós sabemos disso. Nós estamos no caminho. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas porque muitas coisas ainda não acontecem, muitas coisas ainda nós não tomamos posse daquilo que está na palavra. Muitas coisas ainda são difíceis de se alcançar no reino. E parece, vou falar no sentido humano aqui, parece que Deus se esconde. Parece que Deus, Ele vai se escondendo. Mas a pessoa íntima, de coração, ela consegue tocar o coração do Pai. E o Pai então vai revelar para ela a sua perfeita vontade. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós não sabemos como orar, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque Ele sabe, Ele conhece a mente de Deus. Então Ele intercede segundo a vontade de Deus. E em mistério Ele se fala conosco. Você vai entender algo, pastor? Quando os irmãos receberam o Espírito Santo, e quando muita gente receber o Espírito Santo, um dos sinais é falar em outras línguas. E na maioria das vezes essas línguas que são faladas, poucas pessoas, um número bem pequeno, conseguem interpretar o que é falado pelas línguas espirituais. Somente aquele que buscou e tem um dom de discernir, de compreender aquilo que está sendo falado na boca de um crente cheio do Espírito Santo, quando ele fala línguas estranhas. Mas porque a maioria não consegue entender. Por que isso é um mistério? Por que Deus fala em mistério? Porque não é para todo mundo.
de aprender uma coisa aqui nesta noite. Não é para todo mundo. É para aqueles que creem. É para aqueles que confiam em Deus. Deus não vai sair espalhando seu segredo para qualquer pessoa, para qualquer um. E mesmo que Ele deixa o seu segredo e até aquele homem, aquela mulher, ele não vai conseguir entender. Porque para entender, eu preciso buscar a Ele de todo o coração. Eu preciso ser verdadeiro para com Deus, para que eu possa interpretar e entender a vontade do Pai. Vamos aprofundar mais aqui. Muitas das vezes nós aprendemos que quando o Espírito vem, muitas coisas acontecem, eu sei, mas na maioria das vezes o que está na nossa mente é o seguinte: é grito, é gritaria, é pulação e é muita gritaria. Às vezes acontece mover o Espírito Santo, mas na maioria das vezes Deus fala no silêncio. Quando tem alguém, às vezes nem está gritando, mas está com o coração quebrantado, Deus vai falar lá no íntimo dele. Às vezes nós pensamos que a confusão, que a gritaria, que é um monte de bagunça. Não é. Deus, Ele tem ordem. Deus, Ele tem decência. E muitas das vezes as coisas de Deus, elas são ocultas. Elas não são reveladas instantaneamente, mas elas são ocultas. Somente o coração sincero, íntegro, vai conhecer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Às vezes não é grito, às vezes é silêncio. Às vezes é o silêncio. E Deus vai falar com você em silêncio. Crente, muitas vezes, muitos de nós cometemos erros que Deus não comete. O erro de sair espalhando muita coisa, de sair conversando muita coisa, de tentar espalhar muita coisa. Nós somos difíceis de guardar segredo. Mas tem hora que não é para você revelar nada, irmão. Tem hora que não é para você dizer nada. Tem hora que você fica em silêncio. Porque Deus trabalha muito mais no silêncio, no oculto e no escondido. Ele trabalha para se revelar lá na frente. E por que Deus faz isso? Porque o mundo é mau. E Satanás, ele não é onisciente nem onipresente. Então ele precisa ouvir da boca de alguém. Ele precisa escutar da boca de alguém para ele tentar atrapalhar aquele plano, aquela vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Na maioria das vezes, o mal quando vem na nossa vida é pela culpa nossa mesmo. Porque a gente abre a boca demais, fala coisa demais que não deve. O diabo escuta e ele trava aquele milagre, aquele propósito, aquela bênção. Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Não seja precipitado. Deixa Deus trabalhar. Ele já está trabalhando. Ele trabalha em silêncio. Não seja como Sansão, que com um sentimento de paixão revelou o segredo da sua unção, aonde estavam os seus cabelos. O diabo só precisava ouvir aquela palavra. E quando Sansão contou aquela verdade, a Bíblia diz que ele dormiu no colo de Dalila e cortaram-lhe as suas tranças. E quando ele despertou para enfrentar os seus inimigos, a Bíblia diz que ele já não tinha mais força, porque o Espírito já havia se retirado dele. Ele contou o segredo. Não conte o teu segredo. Não conte o teu segredo. Tem hora que ele fala: não, eu vou lá no monte orar. Tem hora que as pessoas falam: não, eu estou fazendo 7 dias de oração. Não, eu estou jejuando tanto assim. Ah, eu estou orando, Deus está falando muito comigo. Às vezes tem hora de você falar. Eu sei que o testemunho de busca ajuda a pessoa também a buscar. Mas tem hora que você tem que ficar calado. Busca você só. Tem hora que o teu quarto é o teu melhor amigo. Fecha a porta, tranca e vai orar sozinho. Vai batalhar as tuas batalhas sozinho. Às vezes ninguém está vendo as tuas lágrimas,
Você é Deus. Confia nele. Não precisa sair contando para todo mundo o teu sofrimento e a tua dor. Confia nele. Dobra o teu joelho, chora aos pés dele, quebranta-se na presença dele. E quando você se levantar, se erguer dali, você vai se levantar com convicção de que os anjos do Senhor já estão trabalhando em teu favor. Às vezes nós corremos, irmão, atrás de coisas famintas para mover o nosso ego. Corremos atrás de coisas como as pessoas falam, não, ali é grande. E as pessoas correm atrás desses movimentos, tentando casar, arrumar uma solução para a sua vida. Deixa eu dizer algo para você que a solução está lá no teu quarto. Dobra o teu joelho lá. Fala com Jesus sinceramente com ele. E eu tenho a certeza, irmão, que você vai sair dali com a tua resposta. Às vezes, não é alguém para te revelar, mas é você revelar o seu coração para Deus. E Deus te dará a resposta. Não vem em busca de uma revelação, venha se revelar para Deus. O que está dentro de você, e Deus vai falar contigo. Tem hora, irmão, no meu tempo, quando eu estava na igreja, se congregando sem ser obreiro ou pastor, às vezes o pastor era usado e revelado para todo mundo, e às vezes não tinha revelação para mim. Mas a palavra, quando era ministrada, eu ouvia Deus falar comigo. E Deus falava forte no meu coração. E eu entendi aquela voz de Deus falando forte no meu coração. E eu saía dali, meu irmão, abençoado pelo Senhor. Eu sei que Deus fala em revelações, nos dons espirituais. Mas eu preciso entender que quando eu entro na casa e eu me rendo, Ele fala no louvor, Ele fala na palavra, Ele fala no aperto de mão, dizendo a paz do Senhor. Só de eu entrar com o coração quebrantado, eu já sinto o Espírito Santo falando comigo, me direcionando. Porque Deus fala todo tempo, em toda hora. Pastor, não é assim que fala. Mas por que o Senhor diz que é difícil? Porque somente os quebrantados, os sinceros de coração, ouvirão a voz do Senhor. Amém, irmão? Satanás é traiçoeiro. Ele quer escutar o teu segredo. Ele quer escutar o teu segredo. Tem gente que fica contando tudo que acontece na igreja. Você está perdendo a tua bênção. Ah, pastor, mas fulano vem, deixa eu contar para ele. Conta não, irmão. Se ele quiser milagre, ele vem também. Se ele quiser que Deus fale com ele, ou que ele fale, ele vem. Não fica contando não. Amém? Porque essa pessoa aqui, ela precisa se erguer. Falar, não, eu vou lá. Não é questão de você se revelar. Eu vou lá para me fortalecer com os meus irmãos. E Deus me dará graça. Aleluia. Então, tudo o diabo quer que você fique para lá e para cá. Isso não vai resolver nada. O silêncio, às vezes ele fala muito mais forte. Tu tem muito barulho. O silêncio. O silêncio. Não conta nada para ninguém, não. Deixa Deus ir trabalhando em segredo da sua vida. Somente quando Ele te der direção, aí sim, conte as maravilhas que Deus fez na sua vida. E muita gente vai ficar assim, mas não entender que Deus já está fazendo um processo lá atrás. Eles não entenderam. Mas já, de repente, assim, porque você estava no silêncio. E muita gente vai ficar surpresa ou surpresa. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Coloque isso no teu coração. Nem sempre barulho é mover de Deus. Às vezes Deus fala muito mais em silêncio. Você já notou uma coisa? Onde tem muito barulho, onde tem muito
barulho, tem muita confusão. Você sabia que, se eu não me engano, é 90 decibéis, né, da sonora. Se passa disso, começa a dar umas perturbações na mente da gente. E aonde tem muito barulho, dificilmente você vai ver prosperidade. Preste atenção para você ver, onde tem muito bagunça, barulho, não tem prosperidade. Dificilmente vai ter confusão, briga, muita confusão, muita briga. Mas aonde é sereno, é tranquilo, haverá prosperidade, haverá paz ali. Parece que o dinheiro ele não gosta de barulho, o dinheiro ele gosta de silêncio. Quem sai contando tudo quanto ele ganha, tudo que ele faz, ele acaba perdendo. O dinheiro é silêncio, prosperidade é silêncio. Eu não preciso mostrar que eu tenho, eu não preciso mostrar que eu tenho. Mas às vezes a língua coça, né? Ele te contar alguma coisa que ele está fazendo. Não fica contando para as pessoas o que você está fazendo. Espere acontecer primeiro, para depois você contar. Diga glória a Deus. Amém? Prosperidade não gosta de barulho. Prosperidade gosta de silêncio. Amém, irmãos? Ela gosta de silêncio. Ela gosta de calmaria. Aonde tem muita confusão, muito barulho, a prosperidade ela vai embora. Quem tem entendimento diz amém. Amém. Toda pessoa que conversa gritando, ela tira a paz. Toda pessoa aquela pessoa agitada, aquela só gritando, falando alto, ela atrapalha, a prosperidade corre, vai embora. Eu não estou dizendo para você falar que baixinho, não é isso não. Mas é você falar de um jeito que a paz venha, que a paz permaneça no lugar. Ah, mas eu estou tão com raiva, é aí que o diabo te pega, é na raiva. Você soltar tudo, porque a palavra solta, dificilmente você vai conseguir frear ela. É tudo que ele quer. Amém, irmão? É tudo que ele quer. Então, silêncio. Fique silêncio. Está com raiva? Vai para o teu quarto. Fique silêncio. Respira fundo. Clama por misericórdia. Não sai gritando não, porque a prosperidade ela vai correr de dentro da tua casa. Não sai brigando não. Às vezes você vê uma família brigando, gritando, panela fumando, é gente gritando, é cachorro gritando, é aquela confusão. Você vai ver que a prosperidade ela some dali. Amém? Ela vai embora dali. Ela detesta isso. Ela detesta a confusão. Mas aonde há paz, a prosperidade. Eu estava orando aqui, eu mencionei o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele guia pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, pela calmaria das águas, em pastos verdejantes. Quem entendeu diz amém. Amém. Tranquilo, coisa tranquila. Servir a Deus, o apavoramento, o desespero, não é bom. Irmãos, nós estávamos vivendo uma época, acho que até eu já falei muito sobre isso aqui. Ele está vivendo uma época que ensinaram para a gente o seguinte: se você quer alguma coisa de Deus, você tem que desafiar Deus. Você deve ter escutado isso. Você precisa desafiar. Desafia Deus, porque está escrito, Ele é obrigado a fazer. E grite, desafia, que a vitória vai vir. E aprendemos assim. Mas quem é Deus? Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você voltar atrás, até nos nossos dias, quem, irmãos, teria coragem de chegar diante do rei, naquela época lá atrás, na gritaria?
Zacarias, desafiando ele. Isso é obrigado. Quem faria isso? Ninguém, porque se fizesse isso, morria. O camarada pediu uma coisa, ele tinha que saber se o rei queria que ele viesse ali. E quando ele vinha, ele tinha que vir de cabeça baixa. E às vezes voltando, sem virar as costas. O que o rei dizia era aquilo que tinha que ser cumprido. Se o homem faz isso diante do homem, por que as pessoas são tão desrespeitosas com Deus? Achando que Deus é obrigado a fazer o nosso capricho, a nossa vontade. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu sei que está escrito. Eu não preciso desafiar Deus. Você não precisa desafiar, colocar Deus contra a parede. Na realidade, Deus não fica contra a parede. Deus não tem medo de quem? Ele é Deus. Não adianta falar, mas está escrito, Senhor. Sou obrigado a me abençoar. Será que é assim? Respeite a Deus. Não desafie o Senhor. Amém? Não desafia Deus. Ah, mas eu estou valendo Davi e Deus tem que fazer. Não faz isso não. Seja simplesmente sincero. E agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Ah, pastor, mas está ruim, agradeça a Ele. Tenha um coração grato ao Senhor. Não preciso tentar, com as minhas palavras, agredir a Deus. Não. Isso vai resolver. Nunca resolveu. Todas as pessoas que fizeram isso não se deram bem. Amém? Amém. Eu não preciso agredir com palavras opressoras a Deus. Porque se Deus é Pai, qual filho que está aqui vai pedir algo do seu pai de uma maneira arrogante? Qual filho que está aqui vai falar, sou obrigado, eu não pedi para vir no mundo? É que tem filho que fala isso, né? Não pedi para mim, sou obrigado a fazer, sou obrigado a comprar esse celular para mim. Deus é Pai, Ele sabe o que eu preciso, e no tempo certo Ele vai fazer. Se Ele achar que eu preciso daquilo naquela época, naquele momento, Ele vai fazer, porque Ele é Pai. Qual pai que está aqui vai deixar o seu filho morrer de fome? Qual pai que está aqui, tendo condição, ele não vai fazer o melhor para o seu filho sair? Então não precisa me descabelar, achando que Deus não está me vendo. Deus está me vendo sim. Ele está me vendo. Por isso que Jesus falou, quando entrar na presença dele, eu não sei de quantas repetição, porque ele já sabe que vocês precisam. Eu só preciso entrar com o coração quebrantado. E crer, simplesmente crer, simplesmente acreditar que Ele é poderoso para realizar, fazer muito mais ali que nós pedimos o homem já, porque Ele é Pai. Amém, irmãos? Você pode se colocar sobre os teus pés? Coloca sobre os teus pés. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua família, pela tua casa. Você aprendeu algo aqui hoje? Gritar não vai resolver o teu problema. Ficar doido, desesperado, não vai resolver o teu problema. Simplesmente confia nele. Deleite no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando Ele vem, é tão bom quando Ele toca, é tão bom, irmãos, quando as orações são respondidas, é tão bom quando a presença dEle te envolve, é tão glorioso quando você levanta da oração com a certeza que Ele te ouviu e te respondeu. Você levanta confiante, feche os teus olhos. Pai, é no precioso nome de Jesus Cristo, a qual, meu Deus, nos colocamos diante do Senhor em oração,
nesta noite, em súplica infinita. Meu Deus, olha o coração desta mulher, olha o coração deste jovem, deste homem. Meu Deus, olha para esta pessoa. Meu Deus, olha pela oração desta igreja, desta mulher que ora comigo, deste homem que ora comigo, dessa pessoa que entende que tu és o Senhor, que tu és o Rei da glória, que tu és o soberano das nações, que tu és aquele que vive e reina para todos. Toma esta casa, toma esta família, toma este casal, toma este filho, este pai, esta mãe, esta pessoa, meu Deus, que está desesperada agora. Esta pessoa que está me ouvindo, Pai, ela está aflita. Ela está aflita, o coração dela está para sair para a boca. Esta pessoa que perdeu tudo. Esta pessoa que foi julgada pelo tanto. Esta pessoa, meu Deus, que não tem ninguém, humanamente falando, para por ela. Todo mundo virou as costas, todo mundo abandonou. Meu Deus, esta mulher, este homem que está lá no fundo do poço, sozinho lá. Esta pessoa que já pediu ajuda, mas ninguém estendeu a mão. O Senhor está vendo ela. Deus está te vendo aí, homem.